boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres e continuamos nessa série maravilhosa que está dando tanto retorno que tá difícil de parar, porque já era pra gente ter parado ela, ó, faz tempo, mas aí eu recebo sugestões de temas, eu recebo, na verdade, né, eu oro muito a Deus para que Ele diga, né, aonde nós podemos chegar com esse instrumento, porque a internet é muitas vezes usada para coisas ruins, é verdade, mas a gente também pode usá-la como um instrumento de grande alcance da palavra e do ministrar de Deus. Então, surgem temas novos. Então, continuamos. E hoje, para conversar sobre um tema extremamente relevante, eu tenho duas convidadas que sou apaixonada. Uma delas, vocês já estão super acostumados, porque está apresentando o nosso podcast toda semana. Ângela, fala oi, Ângela. Hoje ela está em outra posição, tá? Quem manda aqui hoje sou eu, tá? Então aguarde, vou lançar aquelas perguntas bombásticas igual você me manda. Vou fazer contigo. Borboletas no estômago, vamos lá. E a outra é a Heloísa Maria, essa pessoa brilhante que você não vê do lado na frente das câmeras muito, mas ela é responsável por tudo que acontece atrás. Então toda vez que você vê um culto, fala assim, nossa, tá todo mundo bonito, quem é a culpa? É dela. Quando você vê alguma coisa assim, pastor tá bonito, quem que tá deixando o pastor bonitinho? É ela. Então ela tem esse papel fundamental de nos ajudar nessa área tão preciosa. E a gente vai conversar sobre isso, por isso que ela está aqui. Qual é o assunto de hoje, pastor? O assunto de hoje é: você não nasceu para ser sensual. E aí, você que já está agora com coceirinha, aguarda para você ver o que Deus tem para falar a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que esse culto vai ser um virar de chave na vida de todo mundo que assisti-lo. Vamos começar com você, minha filha? Vamos falar um pouquinho sobre a importância do vestuário? Vamos. O vestuário faz parte da nossa imagem. E quando nós falamos de imagem, a gente está falando de comunicação não verbal. Então, vou contextualizar um pouco aqui. Nós falamos muito mais através da comunicação não verbal do que através do verbal. Então, Sim. a nossa imagem, ela fala muito mais por nós do que as nossas palavras. Isso é comprovado. Então, se a nossa imagem fala, a gente está o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, fazendo leituras a respeito de alguém. Então, existe sim a primeira impressão, e existe essa leitura que nós fazemos a respeito da imagem, da vestimenta de alguém. Então, seja da postura, do comportamento, das nossas roupas, da aparência, tudo está comunicando, tudo está expressando. Sim. Então, eu acho lindo, porque no original, né, na palavra, imagem fala de caráter. Sim. E se nós estamos nos comunicando, nós podemos revelar o nosso caráter. Exatamente. Nós podemos revelar quem nós somos, nós podemos revelar a nossa essência, os nossos valores, a nossa fé. Exato. E a quem pertencemos. Exato. Porque, como a imagem fala, a gente consegue ler um hobby, de repente, que uma pessoa possa fazer através da imagem dela, valores que a pessoa possa ter. Então, também podemos comunicar a quem nós pertencemos, né? Exato. Nós pertencemos a um Deus que é santo. Exato. Né? E aí veio um pensamento aqui na minha mente que é muito comum quando a gente fala dessa questão de vestimenta. Sim. E Deus leva muito a sério, né? A gente Sim. tem as vestes espirituais Verdade. que nos representam no mundo do espírito. As nossas vestimentas comunicam, como você acabou de falar. Mas aí a pessoa, de repente, está ouvindo e fala assim, não, mas aí eu vou ter que virar outra pessoa. Não. Porque eu vou deixar de ser quem eu sou. Tem aquele estereótipo de crente é brega. É verdade. Né? A crente não tem. Eu gosto de moda, como que faz? Né? E como que isso, eu quero perguntar para você, né? Assim, como que Deus foi falando com você a respeito dessa questão? Dentro da sua trajetória, assim, com Deus. Quando eu converti, na verdade, eu passei muito tempo na igreja, muito tempo assim, né? Porque tudo é tão intenso, então parece que é tudo muito latente. Mas eu passei um bom tempo dentro da igreja, ainda com os meus olhos pro lado de fora. Então, eu não tinha muito
parâmetro, eu não entendia muito sobre o que era referência, eu não sabia muito o que era santidade, e o que eu pude ver, assim, que à medida que eu fui conhecendo o Senhor de fato, mas não conhecendo um estilo de igreja, não conhecendo uma simples doutrina, mas assim, num relacionamento com Deus, foi o próprio Senhor que foi me mostrando que o crente não é brega, não tem a ver com usar saião e coque, não Sim. tem a ver com mudar a essência. Que é o estereótipo, Exatamente. né? Que eu também tinha Exatamente. esse. Eu não cresci na igreja e aí eu pensava, crente, coque, saião, não se maquia. Não maquia. E era essa referência, né? Que a gente cria um estereótipo e aí, às vezes a gente se Sim. retrai, inclusive, porque a gente fala, não quero ser aquilo, né? Não quero ser Exatamente. daquele jeito. Repele aquilo, né? A gente não tá nem manifestando, a gente não tá realmente dando um sabor aos olhos das pessoas, né? Então a gente ouvia muito, eu ouvia muito sobre isso. A pessoa, mas crente é brega, crente não tem bom gosto. Sim. Da mesma forma que muita gente fala que crente não é inteligente. Sim. O que não tem nada a ver com isso, Sim, porque sim. a partir do momento que, se a gente parar para pensar que a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora, Uhum. se o Senhor é sábio, se o Senhor é lindo, se o Senhor é belo, se o Senhor é amável, eu vou me tornando como Ele. Então, eu vou me tornando como Ele, até a minha realidade interior, ela vai ser manifestada do lado de fora. Sim. Então, assim, à medida que eu fui me relacionando com o Senhor, o próprio Senhor foi me mostrando que a roupa que eu usava não tinha muito a ver com a fé que eu professava, e não só a fé, com o Deus que eu servia. Não representava, Não né? representava. Não era a imagem do seu reino. Exatamente. É uma coisa que, assim, eu sempre fico pensando, e nós, como filhos de Deus, a gente precisa ter essa preocupação, né? A gente vê, por exemplo, se a gente pensar que a gente deve honrar o rei, a palavra fala, né? Ele é o rei dos reis, ele se tornou agora o nosso rei. Como nós representamos esse reino? Exato. Né? Você é convidado para ir a uma corte, né? Estar diante de um rei, você não vai vestido de qualquer maneira, né? Há pouco tempo houve uma solenidade em que uma celebridade foi muito criticada porque ela foi vestida super vulgar a uma solenidade com uma figura importante, né? Então, se no mundo existe esse senso de que o que é adequado, né? O que é esperado diante de certos tipos de lugar, a gente, como filho de Deus, a gente deveria ter essa preocupação. Eu lembro que quando eu me converti, eu fiquei apavorada, né? A gente não tá aqui por acaso, não. Quero até aproveitar para avisar para vocês, tá? Todas nós chegamos ao Senhor com esse apelo sensual, esse entendimento de que a forma da gente se mostrar, de receber o elogio que a gente gostaria, de ser atraente, exatamente, era através da sensualidade, cada uma no seu quadrado, mas todo mundo com a mesma raiz, a mesma origem. Até vou ler o significado de sensualidade, de ser sensual, para você que talvez tenha dúvida, mas ser sensual, para você que acha que não tem problema ser sensual, ser sensual é a pessoa que revela, que evoca e que excita o outro. Ser sensual é a pessoa que desperta desejos sexuais, que desperta aquilo que é voluptuoso e lascivo no outro. Ser sensual é aquele que atrai pelo aspecto físico e que é sexualmente atraente. Então, todas as vezes em que a gente evoca a sensualidade para que sejamos notadas, a gente está pecando. Porque a palavra fala que lascívia é pecado, né? Comparado, inclusive, com o pecado de bruxaria. Então, às vezes, a gente tá tão normalizado, né? Que a gente não tá chamando de pecado, que é pecado. Se você fizer tropeçar um pequenino, então, muitas vezes, o argumento das pessoas é o seguinte, não, mas a maldade está no outro. O outro é que tem um olhar impuro. Dentro de mim, eu não tô me vestindo para provocar o outro, eu tô me vestindo porque eu acho bonito. Mas a palavra fala que se você fizer tropeçar um pequenino, é melhor você amarrar uma pedra no teu pescoço e se afogar num moinho. Ou seja, isso é
terrível. É. Você não tem que fazer o outro tropeçar. Você tem que ser um representante desse Sim. reino. Você tem que ser essa pessoa que evoca a realeza que Sim. você agora tem no seu DNA. Exatamente. Né? Nós somos parte da realeza. Você pensar na realeza, tem um exemplo, gente. Esse exemplo é meu melhor. A princesa Kate, do príncipe William, ela demorou 8 anos para ser preparada para poder Uau. ficar noiva oficialmente. E diz que esses 8 anos foram para que ela tivesse transformado o entendimento dela, para ela saber como se portar, Sim. se vestir adequadamente com a posição que ela ia Exato. assumir como esposa, né, futura esposa do futuro rei. A gente... Exatamente. A senhora falando, eu lembrei de Esther, né? Exatamente. Exato. Porque Esther passou por esse processo. Ela ficou 1 ano sendo adornada, com as melhores vestes, o melhor perfume, Exato. para se apresentar diante do rei. Exato. E todos os dias nós estamos nos apresentando diante do rei, né? Exato. Eu acho que o mundo, ele banalizou muito esse estereótipo do ser crente é ser brega, sendo que ser crente é a gente representar um rei. Exato. Olha o tamanho da importância que nós temos, Exato. né? De nos vestirmos não para agradar a nós mesmas, né? Antigamente, antes de eu me converter, eu me converti com 21 anos. Até 21 anos eu vestia como o mundo. Uhum. Dizia que era bonito, Uhum. né? Eu tinha acesso às melhores roupas, a melhor forma de usar. Mas quando eu me converti, eu tive que passar por esse processo. Como o Esther passou de me descontaminar Sim. realmente do mundo para poder me apresentar diante de Deus da forma que o agrade. Uhum. E eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo sobre isso, sobre a minha roupa, sobre a minha vestimenta, porque eu me olhava no espelho, às vezes eu estava com a mesma roupa que eu usei na semana passada, mas eu me olhava no espelho e sentia um constrangimento. Era como se aquilo não me pertencesse mais. Sim. E é ele, né? É o Espírito Santo. É. Eu digo que eu sou consultora de imagem, mas o Espírito Santo é o melhor consultor de imagem. É verdade. Porque ele gera esse constrangimento, ele gera essa vergonha, né? Num bom sentido, para que a gente possa representá-lo de uma Isso. forma correta. Exatamente. E você falou de gerar uma vergonha, porque, como você mesmo se corrigiu até, né? Não é uma vergonha no bom sentido. Porque, na verdade, ele está mostrando algo sobremodo excelente. Sim. Porque ele está mostrando quem ele é, a grandeza dele, Exato. o amor dele, a beleza dele, que não tem a ver com algo corrompido, que não Sim. tem a ver com impureza. Ele está mostrando quem nós somos, porque vindo para cá eu fiquei pensando no nosso valor também. Como Exato. muitas vezes a gente está expressando o nosso valor pelo decote que a gente pode ter, porque nós vivemos numa cultura onde fala que o que é bonito é para se mostrar. Sim. Então, meu valor está no meu decote, meu valor está na minha perna aparecendo, valor do mundo. Você tem que valorizar o que você tem de tem de melhor, melhor, né? exatamente. Evidenciar aquilo que te valoriza, né? E essas vozes Sim, vão permeando as nossas Sim. exatamente. escolhas. Porque Sim. então eu tenho perna mais fina, eu vou usar coisas mais justas e preciso alongar minha silhueta, então eu vou usar coisa mais curta, vou usar saltos para parecer que a minha perna é mais longilínea. E nisso a gente vai trazendo um somatório que vai fazendo com que a gente vá se descaracterizando de quem a gente de fato é, né? Exatamente. E eu vou falar até uma coisa aqui que eu quero aproveitar que veio na minha mente, porque eu durante muitos anos, né, me converti com 20 anos também, eu tive esse entendimento, né? Eu li as coisas, o que faz para valorizar baixinha? A saia curta, então beleza. Você tem que evidenciar o que você tem de bom. Exatamente. Eu sempre tive os seios mais fartos, então dá-lhe decote e tal. E eu tinha muitos elogios, obviamente, Sim. por conta do que eu mostrava, né? Do que eu provocava. Sim. Mas é tão interessante que os elogios que eu comecei a receber depois que eu comecei a me vestir de maneira santa, eles têm muito mais valor. Sim. Porque eu sei que é porque de fato eu estou bela, não pelo que eu estou dando em troca. Exatamente. Sabe? Exatamente. Por eu realmente estar atraindo, não pela provocação, Sim. mas pelo belo. É diferente, Sim, né? E o valor é muito. diferente. Muito. Então hoje, quando uma pessoa fala pra mim assim, senhora, tá bonita, eu sei que é porque eu tô bonita, não é porque eu mostrei o meu seio, não é porque eu mostrei mais a minha perna, não é porque eu valorizei alguma coisa, né?
gente vai aprendendo esse caminho de que existe o belo além do ordinário. Exatamente. Ninguém precisa estar todo mundo dentro da mesma régua, né? Exato. Existem expressões de belo. Quando fala da multiforme graça de Deus, Exatamente. existem belezas diferentes. A gente está aqui com a loura, estamos com uma morena e com a branquela indefinida, que ela não sabe se ela é morena ou se ela é branquela, mas ela está aqui. E tá todo mundo lindo, tá Sim. todo mundo bonito, tá todo mundo com seu estilo, com a Sim. sua característica, tá todo mundo glorificando a Deus com a sua beleza, Exatamente. né? Tá atraente no sentido de o belo atrai, É, né? sim. Eu estudei marketing, uma das primeiras coisas que a gente Sim. estuda é isso. Exato. Como que o belo atrai Sim. o olhar do consumidor, né? Eu costumo dizer que ninguém vai no açougue e compra uma carne que tá feia. Exato. Então ninguém vai ali e fala, aquela ali, ela tá muito maltratada, ela tá esquisita, eu vou lá e É compro. essa que eu Não. quero, né? É, Afinal exatamente. de contas, ela nasceu assim, ela é desse jeito. Exatamente, deixar ela do jeito que ela é. Não é dessa forma. Então eu acho que não é 8 nem 80, né? A gente falou do brega, mas existe aquele lugar de eu dar o meu melhor para o Senhor. Sim. Então, assim, eu tenho atributos que o Senhor me deu, a gente pode falar, a gente está falando de sensualidade, vestimenta, mas a nossa composição, a forma como fomos criados, isso tudo deve servir para poder adorar o nosso Deus, né? Exato, Então, para glorificar o nosso Senhor. E eu estava pensando porque tem o texto que fala isso em Colossenses, que eu tinha separado, que fala, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E a gente estava falando sobre atrair os olhares das outras pessoas. Sim. Sim. Porque até mesmo a mulher, quando não é para atrair os homens, ela quer entrar naquele local de comparação onde ela é mais. Sim. Então ela é até mais sensual, muitas vezes não só para homens. Aham. Ela está sendo Para pedra provar, para se afirmar. para se né? afirmar. Isso. E aqui fala, não como para o Senhor e não como para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, quem estáis servindo. E esse servindo me chamou muita atenção porque nós somos adoradores. Sim. E adoradora, a gente já sabe, já ouviu falar, não pode anotar mesmo nas ministrações, não tem nada a ver com louvor. Tem a ver com uma vida O estilo de casta. vida. Tem a ver com uma vida Separada, equilibrada, tem a ver com uma vida, uma santa. conduta santa, onde a gente está servindo ao Senhor com a nossa vestimenta. E aí eu volto para o que eu comecei falando, não tem a ver com brega e não tem a ver com sensual, tem a ver com eu dar o meu melhor para o Senhor. Exato. Porque é verdade que muitas vezes não, como a gente falou, né? A beleza, ela abre portas. Sim. E cada um na sua essência, cada um na sua beleza, demonstrando a sabedoria, criatividade do nosso Deus em fazer pessoas diferentes de maneira tão extraordinária, como fala no Salmo, né? De maneira assombrosamente extraordinária, Ele me fez. Sim. Exato. Então, assombrosamente, assombrosamente e extraordinariamente, nós fomos feitas. Sim. Então, a gente não precisa buscar recursos de afirmação no mundo. Exato. E eu acho que um ponto muito importante, assim, pelo menos eu tive essa minha dificuldade, eu tinha muito essa dificuldade no começo de me enxergar como eu estava. Por isso que eu comecei até falando de o relacionamento com o Espírito Santo, foi ele que foi me Com lavando. certeza. Mas eu acho que tem muitas pessoas dentro, até mesmo da igreja, porque no mundo a gente espera muita coisa, a gente sabe como é e não tem como nem a gente... Mas de filhos de Deus a gente espera um posicionamento diferente. Tem que ter essa consciência de que quem é o meu pai? O que meu pai espera que eu faça? Sim. O que meu pai espera que eu manifeste? Exatamente. E até dentro disso, eu estava comentando com a senhora lá da passagem da Rainha de Sabá, porque isso me impactou fazendo a leitura anual, né? Que ela fala assim, a palavra fala em 1 Reis 10:4. Vendo, pois, a Rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles... E aí ela continua, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Essa versão eu achei magnífica, porque ela fala, ela ficou fora de si. Pensando que a Rainha de Sabá, ela era uma rainha, né, Flávio Josefo diz que ela era da Etiópia, Sim. e ela era uma grande civilização na Idade Antiga. Essa mulher olhou ali a vestimenta dos servos, e isso impactou ela. E eu fiquei pensando, quando me olham, as pessoas ficam fora de si por eu estar manifestando graça, por eu estar manifestando santidade, Sim. por eu estar manifestando ordem, por eu ter um Você falou de equilíbrio. vestimenta, eu separei um texto que eu acho que cabe aqui pra gente, que é o de 1 Timóteo 2,
fala que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem, ou seja, né, se adornem com vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. Sim. Então, a nossa vestimenta, ela tem ela tem um porquê de ser, né? Sim. A gente não tem que focar só naquilo que é exterior, Sim. mas com aquilo, a obra é aquilo que a gente produz, Exato. né? Então, o que eu estou produzindo com o que eu visto? O que está sendo gerado no outro? Ah, está sendo gerado um agradar do que ele vê? Ok. Agora está sendo gerado uma lascívia, um desejo, Exatamente. né? Uma atração sensual. Então isso não é bacana, Sim. né? Não é essa a intenção. Você tinha falado do texto de Provérbios, Sim. que eu Você acho estava legal falando, também. né? Acho que todas nós mulheres gostamos de ser elogiadas. E existe essa forma de sermos atraentes, porque o belo atrai. Sim. E o atraente do jeito certo, o atraente que vai adorar a Deus. Esse texto de Timóteo, né, peguei uma versão aqui que fala, o final do texto é como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, Olha. existe uma forma de nos vestir como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. E o texto de Provérbios 31:30 que fala: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tem o Senhor será elogiada. Exatamente. Esse é o maior elogio que nós podemos receber, verdade, né? É verdade. Eu tenho certeza que eu, por exemplo, igual a senhora falou, antes de me converter era um tipo de elogio, agora é um outro tipo de elogio. Exato. Não porque eu não me visto bem, não porque em mim não há algo que atrai. Atrai, mas é pro jeito certo. Exato. Sim. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho nele. E às vezes a gente está buscando sempre um valor no externo, Isso. né? Do que os outros vão dar para a gente, né? Da avaliação da nossa roupa, avaliação do nosso corpo, sempre querendo provar algo para alguém, sendo que o Senhor já nos deu um valor que excede qualquer outro, né? Exato. E que, em primeiro lugar, devemos agradá-lo, Exato. né? Sim. Com a forma que nos vestimos. E tem outro texto de 1 Pedro que fala também, né? Fala: vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer a palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento das suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento honesto e cheio de temor. Sim. O adorno delas não seja o exterior, mas seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o seu ornamento de um espírito manso e tranquilo, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Então esse tem que ser a nossa motivação, né? Não é aquilo que é exterior. O exterior, obviamente, ele vai acabar expressando aquilo que é de dentro, Com né? certeza. Então, se Ele a minha deveria, motivação... né? Ele deveria, Exato. exatamente. Ele Eu pensei deveria. exatamente isso. Então, Ele se deveria. eu tenho a identidade de filha do rei, eu não vou me apresentar de qualquer maneira, né? Você é convocada para uma audiência, você não vai se apresentar de qualquer forma, Não. né? Você não vai vestida de qualquer maneira, você não vai com uma roupa de academia. E, acima de tudo, eu me santifico pelos outros, né? E esse acho que é o fundamento desse princípio. Eu não vou me vestir, não é porque aquilo não causa problema em mim, é o que aquilo pode virar Gera para o no outro. outro. Sim. Então, muitas vezes eu vou escolher me vestir de uma forma não pelo que aquilo gera em mim, né? Um exemplo, você não vai me ver de short. Sim. Por quê? Porque meu short é indecente? Não, mas é porque alguém que não é maduro vai me ver de short e vai usar um short indecente. Então eu vou usar uma bermuda, Sim. porque ela nunca vai me usar como desculpa para que ela peque. Exato. Né? Jesus se santificou Sim. pelos Por seus nós. discípulos. Ele precisava se santificar de forma alguma, era o santo, a própria manifestação de Deus aqui na terra. Mas ele se santificava para quê? Para que através da sua vida, das suas escolhas, dos seus posicionamentos, os discípulos aprendessem como proceder. Sim. Né? Eu separei um outro texto também
de Mateus, que fala como que Jesus usa a criança como exemplo, né, de não fazer ela tropeçar. Sim. Então a gente tem que ter essa mente. Eu vou me vestir de maneira casta, modesta, não é só por minha causa. E se tem um irmão do meu lado que tem problema com impureza, se tem um irmão do meu lado que ainda não é tratado nessa área, eu vou ser alimento para aquele pecado dele, eu vou ser a pedra que faz que ele tropece, né? Ai de mim! Então, diante da responsabilidade como filha de Deus, eu tenho que ter esse zelo, essa preocupação de ser uma boa filha para o meu pai, essa que é a verdade, né? Ajudá-lo no cuidado com os irmãos mais novos, né? Ser essa referência para os irmãos mais novos, essa que guarda a fé dos mais novos. Então, eu não vou usar certas roupas, não apenas porque eu não vejo maldade nelas, mas é porque o outro pode ver. É verdade. E se o outro pecar? E se o outro se desviar do caminho por minha causa? Né? Se o meu desejo de me agradar for tão grande a ponto de eu não me preocupar com o que aquilo pode virar no outro, eu me torno corresponsável pela perda, pelo desvio daquele irmão, daquela pessoa, né? Às vezes a gente está falando muito aqui de irmão, mas as próprias moças, elas estão olhando pra gente. E aí, ok, eu sei que a Elô é uma pessoa que tem acesso aos pastores. Se a Elô se vestir de forma vulgar, ela vai validar a vulgaridade de outras pessoas, né? Você é uma pessoa que representa a igreja, você é a apresentadora de algo da igreja. Se você tiver uma conduta sensual, você vai validar o comportamento e sabe-se lá onde esse comportamento da outra pessoa vai levá-la, né? O fim que isso vai ter. Então, por causa disso, a gente corta fora, a gente não gera escândalo, a gente não se torna tropeço. E para encerrar, eu quero deixar um exemplo que a minha maior luta quando eu me converti foi, na verdade, aprender a me vestir de maneira que agradasse a Deus. Eu tinha muita preocupação. Eu falei, como eu vou? Eu não sabia me vestir, né? Eu lembro que eu chamei o pastor André e o pastor Ricardo na minha casa e eu vesti todas as minhas roupas e parecia cena de filme. Eles olhavam e faziam assim. Aí eu saía, olhava, sobrou um blazer, uma calça jeans e 2 camisetas brancas, foi o que sobrou. O resto, eu desfiz de tudo. E eu fiquei apavorada, eu falei, eu preciso comprar roupa. Eu não sei comprar. A minha mentalidade já era pervertida, né? No sentido de eu sabia que eu não ia ter os recursos, né? E eu falei, pelo amor de Deus, Ricardo, vamos comigo comprar roupa, eu vou comprar roupa, eu preciso comprar roupa, eu não tenho roupa, não sobrou nada. E tal, e ele falou, não vou com você não, você tem que comprar sozinha. Eu falei, mas como que eu vou comprar? Eu não sei comprar, a minha mente é errada, eu vou achar bonito o que eu sei que é errado, e eu não sei que era. Ele falou, faz o seguinte, veste uma roupa, se olha no espelho e fala assim, vou sair daqui agora com essa roupa, vou dar de cara com Jesus ali na esquina, vou ficar à vontade? Vou ficar bem, feliz? Aí eu, tá. Aí ele falou, só lembra de uma coisa, você não vai sair daqui, virar a esquina e dar de cara com Jesus. Ele habita dentro de você. Aquilo ali foi um baque para mim. Eu lembro que eu entrava, todo provador que eu entrava, eu olhava para mim e eu falava, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Senhor, é assim que eu devo me apresentar para o Senhor? Não tem nada a ver com ninguém. É só eu e o Senhor. Eu tô me apresentando de maneira digna do Senhor, né? O meu abrigo de academia tá digno do Senhor, né? A minha calça de ginástica e o meu top com essa camiseta tá digno do seu nome? Tô te representando, né? Eu não vou sair na esquina e vou dar de cara com o Senhor. Eu sou a representante do Senhor aonde eu vou. Não deixa eu ser pedra de tropeço, não deixa os meus olhos enxergarem beleza naquilo que fere a tua santidade, né? Me ensina a ser santa. E como vocês ambas falaram, né? Esse processo com o Espírito Santo vai conduzindo a gente para o caminho, né? Vai fazendo a gente enxergar aquilo que a gente não enxergava. Vai fazendo a gente se constranger com aquilo que a gente já estava entorpecido e não se constrangia, né? Vai fazendo a gente perceber que a gente é um instrumento. E a gente foi chamado para ser instrumento de salvação, não de perdição, né? Então, a nossa vestimenta
ela não tem que comunicar sensualidade, ela tem que comunicar santidade. Amém. Né? A nossa vestimenta, ela tem que representar a quem nós servimos. Sim. Né? A nossa vestimenta, ela tem que ter a nossa identidade, obviamente. Né? Eu amo moda, para você que de repente está pensando assim, esse povo crente não gosta de moda. Amo moda. Buzino a Heloísa com tudo. Eu viajo, eu compro tudo que é revista. Fico tirando foto. Você viu essa tendência? Viu, Nananá? Adoro, sou super antenada, gosto de tudo. Agora, a moda não é quem manda na minha vida. Exato. A moda, ela tem uma referência. Ela é de fora para dentro, Isso, né? E a exato. gente expressa de dentro para fora. Exatamente. E- Então eu não me torno vítima da Exato. moda. E nem tudo que tá na moda nos convém. Exato. Nem tudo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Eu amo esse texto. E para complementar, pastora, eu posso ler só mais um texto? Deve. Que eu amo, que está em 2 Coríntios 3:17, que fala: Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Ele que nos transforma, É né? verdade. E nós somos esse reflexo. É verdade. Nós devemos refletir Ele nesse Isso. espelho, né? Como a senhora estava falando na loja. Espírito Santo, como eu compro essa roupa? Porque essa roupa revela o Exato. Senhor. Porque o Exato. Senhor está aqui em mim. Eu não vou encontrar o Senhor na esquina. O Isso. Senhor já está em mim. E Ele é Exato. esse espelho, né? Exato. Nós devemos refletir quem Ele é. Exato. Eu tenho um último textinho só para que, de fato, a gente tenha esse entendimento de que o que conversamos aqui de forma muito informal Sim. é 100% baseado e embasado na palavra. Mais um texto para você, está em 1 Pedro 3:13. Portanto, cingindo os lombos dessa vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância. Não anda como você andava antigamente, na sua ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, que esse culto, né, seja um início de um renovar de entendimento, para que você se torne esse filho que é sóbrio, que espera pela graça que é trazida através da revelação de Jesus Cristo, que você seja obediente ao que o Espírito Santo fala ao seu coração e que você se torne em todo o seu viver, seja no seu vestir, no seu agir, no seu entrar, no seu sair, aonde o Senhor te enviar, você seja santo, como Ele é santo, porque é para isso que nós fomos salvos pelo precioso sangue do nosso amado Jesus. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo Que o privilégio. Senhor seja louvado através desse culto, desse Amém. compartilhamento e que essas sementes deem frutos e frutos que permanecem para a glória do nosso Pai. Amém. Até semana que vem. Deus abençoe vocês.